Sim. Em 2018, a gente tinha um cenário. Você diria que. Porque agora a gente está, me parece, que o campo da direita muito mais confuso, né? Muito mais, Uhum. assim, tendo brigas internas e dissidências assim muito mais acentuadas do que em 2018 no campo da esquerda no Lula. Por que você diria que isso acontece, cara? O Lula, ele tem... Bom, porque me parece que dos dois lados a gente tem um problema... Eles são muito semelhantes, os dois lados. E um problema semelhante que eles têm é quem é o cara que vai disputar pelos dois lados em 2030, né? Não, ninguém, o Lula não fala sobre um sucessor. Eles inclusive costumam dar minimizada nesse problema. Não, esse cara vai surgir naturalmente, não sei o quê. E do lado da direita a mesma coisa, também não tem um sucessor, só que do lado da direita de uma forma um pouco mais um controle um pouco mais claro, né, do que eles gostariam que acontecesse. Como é que tu avalia, cara, se é que existe alguma semelhança nesses dois casos, as semelhanças de 2018 e 2026, levando em consideração o fato de que o principal líder ou a cara daquele campo ideológico não poderá concorrer e eles estão e precisam de um sucessor. A principal semelhança é que os dois líderes populistas que investem no discurso de nós contra eles, Lula e Jair Bolsonaro, eles buscam o protagonismo tentando impedir que qualquer um chegue a esse papel. E o Lula nunca deixou crescer um líder Uhum. na sua sombra. O caso do Ciro Gomes é bastante emblemático. Acredito que o Ciro Gomes tem algumas características que fizeram o Lula temer a rivalidade dele dentro do campo ideológico em que atua, no campo da esquerda, e isso fez com que o Lula, em 2018, escolhesse o Fernando Haddad, que ele sabe que não vai superá-lo em popularidade, ele sabe que é dependente dele. Então, mesmo que o Haddad pudesse perder a eleição para o Jair Bolsonaro, o Lula ainda continuava no controle. Já se fosse o Ciro Gomes, o Lula acho que entendeu que ele poderia ganhar uma vida própria. Uhum. Então nunca permitiu que isso acontecesse. A esquerda, ao longo das últimas décadas, porque a ascensão política do Lula é muito anterior a uma ascensão do Jair Bolsonaro, embora o Bolsonaro estivesse lá há quase 30 anos como deputado federal, mas a ascensão nacional do Lula é muito anterior, e a esquerda ficou muito dependente dele, também refém dele, e não realmente desenvolveu outras lideranças. É a figura dele que absorvia, que catalisava, que gerava aquele capital político eleitoral para esse campo. Agora, existe uma demanda na sociedade brasileira por ideias diferentes, e você tem algumas figuras que conquistaram governos estaduais e acabaram conseguindo alguma projeção, mesmo que não sejam tão conhecidas quanto o Jair Bolsonaro, como Caiado, Zema, Uhum. o Tarcísio. Então, você tem uma pulverização nesse campo agora, mas da mesma forma, a família Bolsonaro não quer que não quer que o campo de oposição ao Lula na sociedade e na política largue a mão de Jair Bolsonaro e de seus filhos. Então é mais ou menos esse o Uhum. cenário. O Lula estava preso em 2018. O Lula, é bom lembrar também, para fazer uma comparação sobre as questões dos últimos dias, ele não estava preso preventivamente, ele não foi preso preventivamente na Lava Jato, não ficou em prisão domiciliar. Quando a Polícia Federal foi buscar, ele estava solto e tinha sido condenado em segunda instância quando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autorizava a prisão após condenação em Uhum. segunda instância. Então ele foi preso assim, né? Jair Bolsonaro está passando aí por essas etapas, todas gerando muita controvérsia no debate público. Então Mas, esse é Felipe, o rapidinho, cenário. rapidinho. Sobre o Precisa Lula, chegar. só pra gente entender que legal. No fim, o Lula, ele seria preso também. Ele só foi preso um pouco antes por conta da... que na época podia se prender em segunda instância. Mas ele foi julgado até o fim e teria sido preso se as regras fossem parecidas com hoje, só que um pouco mais adiante, correto? Olha, não dá para dizer que o Lula seria preso no final de tudo, porque o Supremo Tribunal Federal acabou fazendo um monte de manobras processuais para que o Lula fosse
liberado, né, para que o Lula fosse blindado, né, como eu Uhum. costumo dizer. Nunca houve uma análise do mérito para dizer, olha, esses fatos não aconteceram. Isso nunca aconteceu, embora a narrativa petista distorça o histórico. O Uhum. que aconteceu foi que depois das 3 condenações no caso do Triplex, porque ele foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro a 15 meses da eleição, não na véspera, né, como os petistas fazem parecer, em julho de 2017, aí o TRF4, Tribunal de Segunda Instância, condenou o Lula, manteve a condenação da primeira e ainda aumentou a pena em janeiro de 2018, e aí depois o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação e aí diminuiu um pouco a pena, então ele estava com 3 condenações. E aí o caso foi para o Supremo Tribunal Federal, que disse que não era para ter começado esse processo em Curitiba, era para ter Uhum. começado em Brasília, embora o STJ tivesse dito que era mesmo para ter começado em Curitiba. Aí mandaram para Brasília. Aí o Gilmar pautou a suspeição do Sérgio Moro, que era um pedido da defesa do Lula, que o Gilmar guardou na gaveta durante 2 anos e meio para usar em caso de necessidade. Né? Uhum. E aí, por 7-3, ali, se eu não me engano, o placar, houve 7-4, algo assim, né? A declaração de suspeição do Sérgio Moro, que deixou o processo voltar a uma estaca próxima do zero. E aí, como o Lula tem mais de 70 anos, a prescrição é favorecida e acabou o tempo para o Estado punir o réu, né? É o término do decurso do prazo para o Estado punir o réu, o processo foi extinto por prescrição. Não houve uma análise de mérito, não. Isso aqui que disseram a respeito dele não aconteceu. Na verdade, as provas provavam o que tinha acontecido e anularam as provas justamente por causa disso. Então, Entendi. foi isso que Uhum. aconteceu com o Lula. Já no caso do Jair Bolsonaro é bem diferente, porque ele já foi julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu fui contra isso. Né? Ele não tem foro privilegiado, ele já foi presidente da República, mas o foro acaba com o fim do mandato. O Supremo tinha dado outras decisões e fez, enfim, várias reviravoltas a respeito desse caso, e muitas pessoas ligadas à trama golpista e ao 8 do 1 acabaram sendo julgadas no STF. E houve muita discussão a respeito Uhum. disso, do foro adequado, de ser na primeira turma ou ser no plenário. Moraes botou na primeira turma. Na primeira turma, você tem mais 2 indicados pelo Lula agora, nesse mandato, né, o Flávio Dino e o Cristiano Zanin, e além da Carmen Lúcia. E tinha o Luiz Fux, que foi o voto divergente, o voto que acabou vencido, e ele não deu o voto hoje, nessa sessão que confirmou a prisão preventiva, porque ele já tinha pedido para migrar para a segunda turma, então a turma agora, a primeira turma, está apenas com 4 ministros. Bom, ele tá, Foi 4-0 contra o Bolsonaro. tá tentando se livrar de todos os BO também. E olha só, ô Felipe, eu queria que tu me dissesse, cara, como é que você tá, o que que você tá achando, na verdade, da reação dos apoiadores de Jair Bolsonaro. Por exemplo, o Malafaia, ele disse que essa prisão do Bolsonaro é uma cortina de fumaça para ofuscar o caso do Banco Master, injustiça e covardia. Olha, me parece que tem algumas forçações de barra nesse sentido, quando tentando inflamar a população. O que eu queria dizer é o seguinte: quem tá ouvindo a gente, o que aconteceu foi o seguinte: um cara, se a gente excluir quem a gente pegou um cara que tava em prisão domiciliar, que pegou um ferro de solda e tentou danificar a tornozeleira eletrônica, né? Que obviamente faria com que a casa dele fosse preenchida de agentes da Polícia Federal, né? Então, se a gente excluir quem é a pessoa, o que aconteceu, o resultado era óbvio. Todo mundo, todo preso que fizer isso com a tornozeleira eletrônica vai ser preso, vai, né, ser encarcerado. Então, me parece que quem está em volta do Bolsonaro começa, então, a falar algumas coisas que justificariam ou que tentariam proteger o Bolsonaro ou desviar, ou tentar minimizar o fato de que ele tentou enfiar um ferro de solda, por curiosidade, na tornozeleira eletrônica. E aí surgem declarações como essa do Malafaia, cara. Como é que, assim, tirando os filhos do Bolsonaro, já que a gente já falou sobre eles, os outros apoiadores do Bolsonaro estão lidando com isso da forma adequada, na tua análise? Estão lidando da forma com que sempre lidam com as situações. Existe uma fábrica de narrativas de cada lado aí
embate populista, Uhum. e é um embate retórico, é um embate de rede social, porque em um monte de aspectos, em um monte de situações, eles estão juntos no Congresso Nacional votando pelas mesmas coisas, né? Quando se diz respeito à blindagem da classe política, aumento de fundo eleitoral, aumento de fundo partidário, afrouxamento da legislação penal, afrouxamento da lei de improbidade administrativa, bolsonaristas e petistas votam junto no Congresso Nacional. Mas a retórica para massas de manobra, ela precisa ser produzida, disseminada, alastrada e, obviamente, precisa ser contestada e refutada por analistas independentes que analisam de acordo com os fatos objetivos, com os elementos concretos de cada situação, à luz de princípios gerais que precisam valer para todo mundo. Quer dizer, o ativista, ele não tem esse compromisso, ele vai defender uma coisa para o Bolsonaro agora, depois se for usada para alguém que ele não gosta, eventualmente ele vai dizer exatamente o contrário. Uhum. Então, assim, olha, mais do que uma confissão feita em vídeo de que o sujeito violou a tornozeleira eletrônica, o que você vai ter, né? Quer É. dizer, quando as pessoas ainda se apegam a narrativas, mesmo diante disso, é porque elas escolheram a escuridão, né? Isso é bíblico. Elas escolhem a teoria da conspiração porque fornece ali um elemento mais simplista que permite que elas ainda fiquem confortáveis no seu universo Uhum. paralelo. Então, assim, é claro que, repito, o Alexandre de Moraes ele dá um pouco de margem para tudo isso, né? Ou muita margem, a depender da circunstância, porque as decisões dele não são tão claras, porque ele não hierarquiza as questões da maneira devida. Então, ele deu margem aí para toda uma contestação. Ah, tá mandando para prisão preventiva só por causa de uma manifestação, etc. Mas você tem um argumento ali da Polícia Federal, ainda que fosse só Aham. isso, que precisa ser analisado. Poderíamos contestar, tem muita margem para contestação. Mas, repito, a decisão do Moraes, mesmo que na última hora, mas antes de ser publicada, antes de ser encaminhada, ela incluiu a violação, bem ou mal, da tornozeleira eletrônica e depois isso ficou absolutamente confirmado, provado, gravado. Então, assim, Uhum. agora vamos entrar nas presepadas um pouco para analisar o que você falou. Quer dizer, o Flávio convocou uma vigília para o sábado à noite. Quer dizer, isso veio do Flávio. Pode ter tido uma combinação ali com aliados, etc., mas foi o Flávio que fez isso. Quer dizer, não foi o Banco Master, não foi o Comando Vermelho, não foi ninguém ligado a esses episódios ou que estivesse reagindo a esses episódios. Foi o Flávio Bolsonaro que convocou uma vigília, uma manifestação, que obviamente ia levar muita gente para o entorno de uma residência, num condomínio onde vivem crianças, idosos, mulheres, onde o pai cumpre prisão domiciliar. Aí, se você pegar assim, princípio geral, peraí, vamos pensar em qualquer preso que esteja em prisão domiciliar, seja um assassino, um estuprador, um traficante, ou alguém que teve muita popularidade em razão de alguns aspectos da sua vida, mas que acabou incorrendo num crime. O goleiro Bruno do Flamengo, o O.J. Simpson, ex-jogador Uhum. de futebol americano. Quer dizer, pessoas que eventualmente têm apoiadores. Né? Vamos pensar o seguinte: convoca-se uma manifestação para o entorno. É uma decisão inteligente? É uma decisão burra? Isso é uma análise Aham. paralela à Aham. questão jurídica, tá? Uma outra coisa justifica que seja levado à prisão, mas não estou nem falando isso. Estou falando, é inteligente ou burro que se convoque para o entorno do lugar? Quer dizer, não se abre flanco Uhum. para um argumento da autoridade policial de que, olha, vai prejudicar a nossa logística, a nossa operação aqui. É óbvio que abre. Essa manifestação, essa vigília, poderia ser feita em qualquer outro lugar do Brasil? Sim, poderia. Por que ela tinha que ser feita lá? Quer dizer, é para fazer um carinho no pai, é para o pai ouvir o grito dos apoiadores, porque ele está carente, solitário, na prisão domiciliar, etc. Ok, mas quais são os possíveis efeitos? Então, assim, eles são muito inconsequentes, evidentemente, quando tomam esse tipo de decisão. Eu considero uma decisão burra. Não quer dizer que eu criminalizo a manifestação, que é uma reunião ilícita, que as manifestações populares são criminosas, que são palavras que o Moraes utiliza. Obviamente, isso reforça essa Uhum. polarização, esse embate e as narrativas. Mas é uma decisão burra. E repare, Igor, ela foi tomada, essa vigília foi convocada para um sábado em que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, não estava na casa, que ela pode ficar
na casa junto com o marido em prisão domiciliar. O marido em prisão domiciliar, mas ela pode ficar na casa com ele. Ela não estava lá. Ela estava no Ceará, num evento político do PL Mulher, né? Aquele movimento feminino dentro do PL, Partido Valdemar Costa Neto, ao qual Jair Bolsonaro é afiliado. Então, olha só a sequência. Você tem uma vigília convocada, num momento em que a ex-primeira-dama não está na casa, para ir uma multidão, e aí o Bolsonaro, de acordo com as alegações, vamos tomar aqui as alegações. Ele tem uma médica que receitou determinados remédios que, combinados numa raridade, podem dar uma alucinação, uma confusão mental. Olha, também tem as decisões de escolher a médica, de escolher os remédios, de avaliar. Essa combinação de remédios pode ter que tipo de efeito. Tá, se pode ter esse tipo de efeito, então é melhor eu tomar com a minha esposa do lado. Olha quanta coisa, né? Ainda que a gente leve em consideração a alegação, que, repito, é discrepante da audiência de custódia com a do vídeo, você tem uma cadeia de decisões que podem ser consideradas burras, vamos dizer assim. Então, assim, aí vai para o Poder Judiciário. Chega lá no STF. Qual é o fato concreto? Violou a tornozeleira eletrônica com ferro de solda. Quer dizer, algo mais intencional que isso, impossível, né? Ele pega um ferro de solda, fica lá um tempão derretendo elementos da tornozeleira eletrônica. Ele está violando uma medida cautelar, violação nas decisões, inclusive, do próprio Moraes, de medida cautelar, elas são colocadas ali como fator que vai gerar uma medida mais gravosa, e eles têm que avaliar, olha, então essa pessoa está sendo desobediente em relação às medidas cautelares ou não? E vem cá, tem uma alegação de que ele tem problemas de saúde em razão da facada de 2018, uma alegação verdadeira, ele tem, mas que obviamente precisa ser analisada no seu grau, né? Então você tem uma tensão entre o risco de fuga em casa, dados esses elementos, como a violação da tornozeleira eletrônica, e o risco de morte numa unidade prisional onde ele fique fechado. Então você faz uma ponderação, o que está valendo agora. Mas com a desobediência, com o descumprimento, pesando contra o Jair Bolsonaro. Aí vai a primeira turma, leva tudo isso em consideração, 4-0 contra o Jair Bolsonaro. E aí você não vê no campo bolsonarista, claro, nunca vê, uma admissão de realmente essas decisões. A gente podia ter feito diferente isso e tal, acabamos abrindo aí uma série de flancos que acabaram pesando contra o pai. Você não vê isso, eles fazem um monte de presepada e depois apontam o dedo para o Moraes, porque sempre tem as presepadas do lado do Moraes. E aí um fica apontando a presepada do outro. É nesse estágio que o país vive atualmente. Mas a gente tem que saber fazer a análise geral, a análise específica e apontar os erros de cada um. Sim.